Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por da obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Engrandecemos o teu santo nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só o Senhor é o Deus eterno sobre toda a terra, sobre toda a terra. Senhor, que possamos a todo instante bendizer, engrandecer, enaltecer, exaltar o teu santo nome, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus poderoso, só o Senhor é digno, só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é exaltado dentre todas as nações. Proclamamos o teu santo nome, que o nosso viver venha ser para proclamar, para exaltar, para engrandecer, para bendizer o teu santo nome. Só o Senhor é, só o Senhor é, só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso. Não é só somente sobre o engenho da praia, não é só sobre o Lagomar, não é sobre a ajuda, não é sobre o Ceabra, é sobre todo o Macaé, é sobre todo o Brasil, é sobre toda a terra, é sobre todo o céu. Só o Senhor é poderoso. Por isso nós te louvamos, por isso nós engrandecemos o teu santo nome. Não deixe que nada venha parar a sua adoração. Não deixe que nada venha calar a sua adoração. Aleluia, Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me informou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar,
porque Ele é o único Deus. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus. Oh, sabemos que o Senhor é quem nos sondas. Tu és o Deus que me vê, ainda quando ninguém está vendo. Não tenho todas as respostas, não precisa, porque nós confiamos em Jesus. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem. É porque nós confiamos em Ti, Senhor. É porque nós sabemos que o Senhor sempre nos escuta, como diz em Tua palavra. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Somente louve, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, se ninguém fecha, Ele trabalha pra quem nele confia.
Ele caminha contigo, de noite ou de dia. Erga tuas mãos e receba a tua vitória nessa noite. Somente louve com muito louvor, 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 com muito. É quando nós louvamos, é quando nós adoramos, o Senhor vai pelejando por nós. Precisamos entender o que Ele está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É na adoração que Ele trabalha por nós. É quando nós louvamos e Ele vai trabalhando. É quando nós confiamos. Nosso dever é somente confiar. Nosso dever é somente proclamar. Ai, Jesus, precisamos proclamar ao Senhor. Precisamos proclamar o nome do Senhor e viver em novidade de vida, e viver uma vida santa, e viver uma vida de um adorador. Dê o seu melhor sempre. Não só hoje, não só quando tudo está bem, mas é sempre. Dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor sempre. Diga a Ele, diga a Ele. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver vestir
as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar. Precisamos, nos ajude, Jesus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Que o Espírito Santo vem te abraçar nesta noite. Que o Espírito Santo vem te envolver nesta noite. As roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar. Senhor, nós precisamos, assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, nós precisamos ser preenchidos por ti. Todo lugar, Senhor, que ainda está com acesso para aquilo que não te agrada, preenche. Seja preenchido nessa noite pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo venha nos aproximar. Se o meu corpo errar, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir. Que as nossas vestes venham estar sempre limpas, adornadas, Senhor, para que possamos te ver, para que possamos adentrar no Santo dos Santos. Portanto, nos sustente, nos sustente, nos sustente, porque queremos ver a tua glória e sermos preenchidos por ti a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Exalar mais de ti, 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 exalar mais de ti. Aleluia, 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 Jesus. Aplauda o nome do Senhor, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Que o Senhor nos sustente. Que possamos todos os dias, ao acordar, vestir a roupa da santidade. Possamos buscar ser santo todos os dias, sem o qual nós não veremos a Ele, sem o qual nós não veremos a Ele. Esse louvor, ele é antigo, mas existe louvores que parece que você olha assim e fala, não, já tem 20 anos, mas parece que você conheceu agora, né? Igual aquele louvor deserto.
Louvor Deserto eu já conheço há muitos anos, mas as pessoas começaram a conhecer ele depois que a Marçal começou a cantar. Mas eu já conheço ele há muitos anos. E esse louvor aqui, ele é antigo. Mas eu conheci ele, eu passei a prestar atenção, digamos, né? Depois que eu vi um rapaz falando que, louvando ele, falando que nenhum culto, nenhum congresso, nenhuma festividade, nada vai ser tão grande do que o seu dia a dia com Deus. Então, você pode ir a todos os lugares. Eu vou viajar para os Estados Unidos, porque lá tem um encontro com Deus que é sensacional. Eu vou viajar não sei para onde, porque lá está dizendo que tem um congresso e eu creio que vai mudar a minha vida. Não vai. É uma atitude que nós precisamos ter. E é todos os dias. É buscar a santidade todos os dias. Aquilo ali é final de semana, passou. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Assim como a cura, é só Jesus. Nós precisamos entender que só é Jesus. Só é Jesus. Não é meu casamento, não é meu filho, não é uma vida boa financeira que vai preencher. É Jesus todos os dias. É todos os dias eu e Ele, porque Ele sabe do desejo do meu coração. O mais profundo não é meu esposo que conhece, é Ele. Os pensamentos do meu esposo não é eu que conheço, a não ser se ele fala para mim. Se ele não falar, não tem como eu saber. Mas Deus sabe, Deus conhece. Então é todos os dias. Todos os dias nós precisamos caminhar um pouquinho. Todos os dias precisamos avançar um pouquinho. Todos os dias é um degrau. Todos os dias é um degrau. Todos os dias é um degrau. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Todos os dias ser preenchidos. Existem lacunas que precisam todos os dias ser preenchidas. Às vezes existe tantas coisas, uma coisa que a gente pensa assim, nossa, isso é muito grande. Eu jamais vou fazer isso. E às vezes a gente faz e erra em coisas tão pequenininhas que desagradam ao Senhor. E o Senhor permite. Aí o Espírito Santo ministra ao nosso coração depois que nós acabamos de fazer. Tá vendo, filha? Não era para tu fazer assim. Era a lacuna que eu precisava ser preenchida. Eu preciso ir mais um pouquinho. Eu preciso ler mais um pouquinho. Eu preciso fazer mais um pouquinho. Então nada nunca é desnecessário. Nada nunca é desnecessário. Nunca pense que um pouco vai ser desnecessário, porque não é. Ontem o irmão Osés estava lá em casa e a gente estava conversando, eu, ele e o pastor, e eu falei para ele e para o pastor. Às vezes nós pedimos uma resposta para Deus e o irmão tem a oportunidade de vai lá na frente ler um versículo e às vezes você não dá atenção. Às vezes aquele versículo era a resposta de Deus para a tua vida. E a gente pensa assim, Deus me respondeu. Respondeu. Foi tu que não prestou atenção. Respondeu. Foi nós que não estávamos ligados no que Deus estava falando. No que Deus estava. Então nunca pense que é nada. Nunca pense que é pouco. Eu não vou mandar um versículo só para fulano. Não vou mandar essa mensagem para fulano. Manda. Manda porque às vezes aquilo ali vai ser algo na vida dele que vai ser preenchido. E ele estava precisando naquele momento. Então a palavra de Deus, ela nunca, jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o seu propósito. Então, quando é as minhas palavras, não, ela pode até voltar vazia. Mas o que nós falamos, mesmo que seja somente um versículo da palavra de Deus, não, jamais voltará vazia. Amém? O evangelista Rodrigo estará com a oportunidade ofertória em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, Jesus é lindo demais. Amém? Nós passamos o dia todo aqui na casa de oração e vimos o quanto
quantas coisas tem para fazer, não é verdade? A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas Deus, Ele é fiel. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 9. Provérbios 3, 9. Louvado seja o nome de Jesus. Quem achou, dá um glória aí para eu. Provérbios, capítulo de número 3, 9. Aleluia. No livro de Mateus também, capítulo de número 25, se não me foge da memória, vai dizer que, vai falar sobre os talentos que foram entregues, né? A uns deu 2, a um deu 5, a um deu 1. Mas teve um que ele chamou de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Essa palavra, irmãos, ela nos traz uma esperança muito pouca. Nos traz uma esperança muito boa. Essa palavra que o Senhor falou, saiu da boca de Jesus. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Porque quem é fiel no pouco, é um candidato realmente a Deus colocar no muito. Aleluia. É um candidato realmente de Deus colocar no muito. A gente vê o testemunho daquela mulher, daquela pobre viúva. Aqueles dando um bocado de resto que sobrou. E ela dando do seu coração generosamente. Aí Jesus olha para ela e fala assim: olha lá, mulher, está vendo lá aquela mulher? Deu tudo, deu o melhor. Aleluia. E aqueles homens, está vendo? Deram o resto, deram o que sobrou. Amém? Foste fiel no pouco, você é um candidato a Deus te colocar no muito. Sabe por quê? Porque o teu coração não está em valores, não está em número, não está em posição, não está em status, não está em poder, mas está em glorificar a Deus em tudo que Ele colocar nas tuas mãos. Amém? Provérbios 3, 9 diz assim: o homem mais sábio que houve na terra, Salomão, deixou escrito: honra, olha só, irmão, que coisa interessante, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o versículo de promessa: e se encharão os teus celeiros, e abundantemente transbordarão de mostros os teus largares. Deus, Ele é fiel para fazer aquilo que prometeu. Amém? Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Eu sei que você está cansado, mas hoje é domingo. Eu queria que você ficasse de pé para nós louvarmos junto ao Senhor, crendo que Deus vai fazer um milagre dentro de você, dentro de mim. Eu não sou cantor, mas Deus vai me dar graça e eu vou cantar este hino. Se eu errar, você me ajude, amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Espírito Santo, aleluia! 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 Você que sabe, me ajude, amém? Aleluia! Creia que Deus é poderoso para fazer um milagre. Aleluia! Glória a Deus! Adore a Ele, adore a Ele. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio
pra me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Canta comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oh, usa-me, sou teu milagre. Oh, aleluia, Jesus. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vem comigo, igreja, assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Fale pra ele então assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Fala comigo assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Amém? Querido Deus, Pai, neste momento, Senhor, oh, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida dos dizimistas, eu quero te agradecer pela vida dos ofertantes. E a única coisa, Pai, que eu quero te pedir, Senhor, como bênção, é saúde. Dê saúde a ele, para que ele não possa gastar sua finança nos médicos, nos hospitais. Ou dê saúde a ela, joga por terra toda a investida do mal, todo devorador, todo destruidor, todo migrador. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai de contra aquele que está trabalhando nessa noite, neste momento. Oh, eu oro pela vida da Sueli, que está nesse momento embarcada lá no alto mar. Que a tua mão seja sobre ela, abençoando os seus negócios. Deus, vai de contra os dizimistas e ofertantes aqui presentes. Deus, aqueles também que se encontram longe, o Ministério Cairós lá na Bahia, ou na pessoa do pastor Gileno, do pastor Júnior. Deus, abençoa a tua igreja. Deus, abençoa o pastor, continua abençoando, falando ao nosso coração na noite desse dia. Enche o teu filho, Pai, da tua palavra, da tua graça, e fala com a tua igreja, continua a falar em nossos corações, em nome de Jesus. Pastor Rogério.
Aleluia. Fique ligado, igreja. Deus vai falar conosco. Glória a Deus, salve a amada igreja, com santa gloriosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Oh glória, que bom que você está aqui. É bom quando o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito se apresenta diante do Senhor, porque Ele só pode curar, diga isso, Ele só pode curar aquilo que está na presença dEle. Você crê? A Bíblia nos diz, irmãos, sobre uma mulher que por 38 anos ela foi na presença de médico, de todo tipo de pessoas, e a Bíblia nos diz que ela foi de mal a pior, mas ela se apresentou na presença de Jesus. Jesus tinha poder de curar ela? Tinha ou não tinha, igreja? Mas Jesus sabia que ela tinha força para tudo, mas não tinha para ir aos pés dele. Então diga isso para o seu irmão: Jesus só pode curar aqueles que desejam estar na presença dele. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. Vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus fale ao teu coração, que você possa ser ministrado pela palavra do nosso Deus. O livro de 1 Reis, no capítulo 18. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Escrevi algo no meu celular. Meu celular estava descarregando. Ele está aqui, pequenininho, mas eu vou enxergar. Versículo 30. Estão comigo? 18:30 de 1 Reis. Então Elias disse a todo o povo: aproxime de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dela fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com águas e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, obrigado por esse momento de estarmos reunidos neste lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar ministrando a Tua poderosa palavra. Ela é viva e eficaz. Meu Deus, que ela possa penetrar no mais íntimo de cada coração. Meu Deus, e jogar luz para que possa o Teu nome ser glorificado. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos neste lugar. Em nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos mais uma vez diante de uma passagem que creio muitos que aqui estão conhecem. E Deus, pela sua misericórdia e graça, nos dá a oportunidade de ser ministrado por ela nessa noite. Estamos falando de uma pessoa que no seu tempo o Espírito de Cristo se apossou dele e ele veio trazer luz para a geração da sua época. Elias estava revestido do poder de Deus para trazer o povo para o propósito de Deus. Isso tudo porque pessoas se apegaram ao poder, se apegaram ao trono. Outros teve a oportunidade e com medo de perder o povo, criou-se uma idolatria em Israel. Idolatria essa que por mais e mais anos que passavam só aumentava. E aqui onde nós estamos está no clímax de um povo que por muito tempo ficaram alienados, vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. E essa idolatria entrou porque houve insegurança. Toda vez que há insegurança, toda vez que nós, olhando para nós, e algo acontece na nossa vida, que nós sabemos que não foi por nossos méritos, e nós não rendemos glória para Deus, nós criamos ídolos para sustentar aquilo que foi dado pelo nosso Deus. Foi assim que surgiu a idolatria em Israel. A princípio, desse contexto que nós estamos falando, Jeroboão, um servo, um insignificante, um desqualificado, alguém que não poderia jamais ter expectativa de olhar para a coroa e dizer: essa coroa um dia vai chegar na minha cabeça. A Bíblia nos diz que ele, revoltado pelo que estava acontecendo, estava tentando alinhar para que pudesse voltar à normalidade, mas Deus olhou para ele e mandou o profeta profetizar, e aquela profecia se cumpriu. Ele agora estava, de noite para o dia, alguém que era relevante, poderoso, alguém que tinha pessoas, e essas pessoas estavam agora para ser direcionado por ele, mas ele aconteceu de repente. E quem não passa pelo processo com seu Deus tem dificuldade de o glorificar. Que não passa no deserto com o Senhor tem dificuldade de exaltar a Deus, porque quer buscar na força do seu braço. E aí quando acontece, não se torna sensível. E foi o que aconteceu com ele. Ele estava numa posição que jamais pensaria estar. E a Bíblia nos diz que ele falou: esse povo pode se voltar
contra mim e ir para Jerusalém, voltar e ficar submisso ao filho de Salomão, Roboão, e novamente unificar o reino de Israel. Vamos criar uma cópia, algo similar. Antigamente a gente falava do Paraguai, algo que não era original, mas que tinha tudo aquilo que eles faziam, todos os rituais, as festas, porém faltava o mais importante: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não tendo este Deus, nós voltamos à origem daquilo que o povo sempre se apegou. Criou-se um animal, como foi no deserto, e ali colocou aquele animal. Cordeiro? Foi o cordeiro? Esqueci o animal agora. Não, foi um bezerro de ouro. E ali aquele bezerro de ouro foi feito, inspirado pelo próprio demônio. E ele, como Arão, falou: olha, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês não precisam mais voltar lá para Jerusalém para adorar. Temos tudo aqui agora. Temos templo, temos o sacerdote e temos o Deus. E o povo se apegou à mentira do diabo. Eu vou abrir um parênteses aqui. O diabo, ele tem suas estratégias. E se nós não estarmos sensíveis para estarmos trilhando aquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele ordenou, decretou para a nossa vida, nós também poderemos criar esse ídolo. Nós também poderemos criar esse bezerro de ouro. Existem muitas pessoas que não poderiam estar em uma posição, aí Deus coloca na posição. Existem muitas pessoas que não poderiam estar ganhando valor, e está ganhando valor. Existem muitas pessoas que poderiam não estar tendo o que tem, aí tem tudo. Uma televisão de 70, uma sala ampla, um ar condicionado, um som de qualidade. Para que ir para a igreja? Para que cultuar Deus? O Deus está aqui no nosso meio. Nós poderemos cultuar aqui, neste lugar. Deus nos deu tudo. E ali entra a idolatria. E quando nós olhamos, é isso que aconteceu com ele. Eu tenho tudo. Eu crio meu Deus segundo o meu coração. Por quê? Porque não teve um processo. Quando você tem um processo com o Senhor, você torna alguém. Para onde eu irei? Oh Senhor, me tire tudo, Davi, mas não me tire a tua presença. Me tire o trono, me tire a coroa, me tire tudo. Senhor, eu não sou nada. Eu não confio no meu exército, eu não confio nos meus 300, eu não confio na minha habilidade, na minha espada, eu não confio em nada. Porque eles podem pegar tudo, mas a tua presença comigo, eu posso conquistar tudo novamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. É importante nós entendermos isso, porque Deus conhece o coração do homem. Deus já tentou, irmãos. Deus já tentou com muitos. Lembra que foi no jardim do Éden que Adão pecou contra Deus? Lembra que foi no Getsêmani que o Senhor Jesus Cristo estava lá prontamente para dizer: eu estou aqui, pronto para morrer pelo meu Deus. Porque o que define é como você olha para Ele, como você se submete ao propósito dEle, à vontade dEle. Adão, por um dia ser pó, insignificante na terra,
sendo pisado, prestava para nada. No outro dia ele recebe o fôlego e ele entra num jardim, vê tudo bonito, tudo belo, não plantou nada, não regou nada, tudo lindo diante dele. Tem uma grande probabilidade de achar que pode fazer o que bem entender, porque quando não passa pelo processo, irmão, a gente temos essa tendência. Mas se nós colocarmos uma planta aqui e regar uma vida, glória a Deus, uma vida orando, ó Deus, nós ficamos alegres com a vida quando desenvolve na presença do Senhor. E Deus tem um processo de fazer com a nossa vida, e nós estamos dentro desse processo, olhando, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero que aconteça conforme o meu coração, porque o meu coração é enganoso, meu coração ainda pode ter arrogância, pode ter, meu Deus, ó Pai, avareza, pode ter orgulho, pode ter muita coisa. Eu quero que aconteça do meu jeito. Não, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E este homem trouxe uma mentira para dentro de Israel. Agora nos conta que aquele povo agarrado a Baal é o que nos dá, Baal é que sustenta, Baal é que faz, Baal é que não faz, Baal é que manda chuva, Baal é que não manda chuva, Baal é que dá colheita, Baal que abre a madre, é Baal que faz gerar, é Baal que faz produzir a semente, é Baal, é o meu esposo. O nome Baal quer dizer esposo, é meu esposo, é o meu marido, é o meu dono. E Deus, Ele tinha um projeto para Israel. Eu sou o Senhor, teu único, verdadeiro. Adorarás, amarás, se prostrarás, servirás somente a Ele. Deus. E a Bíblia nos diz que o povo agora inflamado, levado pela uma mentira do diabo, estava ali. Até que Deus levanta este homem, chamado Elias, para profetizar diante do cenário de mentira, dizendo: acabou a brincadeira, acabou para vocês. Em outras palavras, vocês verão quem é o verdadeiro Deus. Não haverá mais chuva, segundo a minha palavra sobre Israel. E ali ele determina um tempo, e a Bíblia vai nos dizendo que aconteceu segundo a palavra de Elias. Amado, porque quando nós olhamos para Deus e entendemos que algo não está conforme a vontade dEle, Deus dará ordem. Deus, Ele te dá autoridade para você profetizar, para você determinar. A Bíblia nos diz que Paulo estava tentando levar um homem, me fugiu o nome deste homem, e no momento em que ele está tentando ganhar aquele homem, um filho de Belial, impedindo, na mesma hora ele dá uma ordem, e aquele homem fica cego, perde as vistas, e fica... Por quê? Porque estava impedindo o propósito de Deus. Deus, Ele dá autoridade para você quando você entende que a vontade de Deus é essa, e alguém está querendo ir para o lugar contrário. Deus dá ordem para você, dizendo no nome de Jesus, que tudo aquilo que está impedindo você de fazer a vontade de Deus, caia por terra sobre a tua vida. E vai cair por terra, irmão. Quantos crê? Elias apareceu nesse cenário para fazer isso. Aquilo que está enganando vocês vai cair por terra, porque só há um Deus
que está sentado no alto e sublime trono, e Ele reina. Foi falado aqui, não foi? Foi cantado aqui, não foi? Ele é o Senhor de Macaé, Ele é o Senhor do Brasil, e Ele tem todo o poder sobre a terra. A Ele a honra, a glória e o louvor que vocês não estão dando. E a Bíblia nos diz que Elias saiu, Deus deu uma ordem, se retira. Os 3 anos operou a fome, a escassez, operou a miséria, e o povo juntamente querendo Elias. Onde está esse homem que profetizou para que possamos matá-lo? Mas ninguém pode matar aquele que está no centro da vontade de Deus, irmão. Eles não conseguem achar, eles não conseguem impedir o agir de Deus, porque agindo Deus, quem vai impedir? Então, a Bíblia nos conta que Elias, orientado pelo Senhor, vai se apresentar diante daquele cenário e faz um desafio contra aqueles falsos profetas, aqueles que estavam sendo alinhados juntamente com as autoridades da sua época para enganar o povo. E ali Elias manda se aproximar para que eles viessem preparar o altar, fazer o seu sacrifício, e o Deus que respondesse. Este era o verdadeiro Deus. Elias sozinho e 800 profetas, 400 de Baal e 400 de Aserá. E aí a Bíblia nos diz que o povo se aproximou para ver aquilo ali, e aqueles homens começaram de manhã cedo, pegou o seu sacrifício, jogou no altar, e ali faz aquele movimento como é contado na Bíblia, e grita, e vai, e vem, e faz todo o movimento, e grita, e chora, e Elias fala: vai, quando dá meio-dia, Deus de vocês pode estar passeando, pode estar em algum lugar, grita mais alto. E eles gritaram até a tarde. Eles se cortaram, eles se afligiram, mas nada aconteceu, porque não há outro Deus além do nosso Deus. O que eles sacrificam, diz o apóstolo Paulo, sacrificam a demônios. E aqui nós estamos vendo que Elias estava trazendo para o povo a verdade, que só há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta claramente que Elias, vendo aqueles homens passar o dia todo tentando, Elias, agora chegou a minha vez. Vai nos dizer a palavra do Senhor onde nós lemos. Passando 29, onde nós não lemos, mas que está escrito assim: passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí vai nos dizer o 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime de mim. Amado, eu quero que você abra o seu coração, porque agora nós vamos entender mais e mais o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Elias disse o quê? Elias disse o quê, igreja? Aproxime. Eu escrevi algo aqui para nós. Elias disse: se aproxime de mim.
Eu quero que nessa noite teu coração se abra para aquilo que Deus ministrou no meu coração. Para nós vivermos o sobrenatural dele. Aqui está um cenário perfeito. Elias disse: aproxime de mim. Aqui está dando para nós. Aquele povo estava querendo ver a manifestação de Deus, mas estavam distante. Estava no meio termo. E quando nós estamos no meio termo, a Bíblia nos diz que nós estamos o que, igreja? Livro de Apocalipse. Mornos. Era bom se você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, ele vai dizer: eu lanço você para fora. Elias disse: se aproxime de mim. Então, para nós vivermos nesses últimos dias, para esperar a manifestação de Deus na minha e na sua vida, devemos nos aproximar de quem deseja, de quem anseia, de quem tem uma ira no coração, que odeia tudo aquilo que tem se levantado para ocupar o lugar do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você e eu, para termos uma vida cheia da presença de Deus, você tem que se aproximar, estar próximo de quem tem ira da idolatria que está se levantando contra o povo de Deus para enganar. Então, Elias disse: se aproxime de mim, chegue mais perto. Vocês não querem ver mais Deus? Se aproxime de quem tem comunhão com Deus. Se aproxime de quem realmente reconhece o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fuja desses que quer glória para si. Fuja desses que quer saquear. Fuja daqueles que quer destruir a comunhão sua com Deus. Se aproxime de quem tem um relacionamento com Deus, que teme a palavra de Deus, que reconhece aquilo que agrada a Deus, que é colocar Ele acima de todos e de tudo. Se desejamos ver a manifestação de Deus na nossa vida, devemos escolher um lado e servir este lado com toda a nossa força e tempo. A neutralidade nos torna automaticamente contrária à vontade de Deus. Elias falou: vocês viram o que aconteceu com eles. Agora vocês vão ficar aí ou vai se chegar a mim? E a Bíblia nos diz que eles chegaram. A Bíblia nos diz: e todo o povo se aproximou dele. Por quê? Porque o povo estava... vai que rola lá o movimento. Vai que acontece alguma coisa daquilo que a gente gosta. E a gente já... não pode chegar muito. E Deus está dizendo: chega próximo. Elias falou: chega próximo, venha. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Aí vai nos dizer dessa forma: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Elias trouxe as pessoas para perto, para dizer para essas pessoas: presta atenção, você quer a manifestação de Deus na tua vida, você quer o sobrenatural de Deus na tua vida, você quer que Deus haja em seu favor, trazendo as chuvas de bênção. Olhe para aqui. E o que é que vocês conseguem ver? Um altar restaurado. Um altar em ordem. As 12 tribos. Aquelas pedras simbolizavam. Aqui é a partir daqui que Deus começa a agir na vida de vocês. Quando?
quando vocês representá-lo, quando vocês ter aquilo que ele disse que vocês teriam. Eu sou Deus de Israel. Eu não sou Deus de corações divididos. Eu sou Deus de Israel. Se vocês ser unificados, se vocês terem a unidade, se vocês viverem em concordância com o propósito que eu tenho para vocês, certamente haverá minha manifestação. Quantos estão entendendo? E Elias fez isso. Chegaram para perto. Tem a identidade. Vocês são Israel. Vocês não são adoradores de Baal. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E ao redor dela fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de semente. Então armou a lenha e cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. O que Elias fez no altar, igreja? Oh, aleluia. Eu escrevi algo pela manhã que veio no meu coração quando eu estava aqui. Mais ou menos assim, para vivermos o sobrenatural de Deus, tem que haver sacrifício. Elias estava dizendo: vocês se achegaram? Pois bem, os verdadeiros israelitas sacrificam no altar do Senhor. Os verdadeiros israelitas não ficam procurando outro lugar. Tem um lugar específico na presença dele. E ali no altar restaurado, Elias sacrificou. Porque onde não está a tua vida, também não está o teu coração. E ali estava Elias, mostrando para aqueles que lá estavam, que não poderia deixar de sacrificar ao Deus que os chamaram das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia nos diz: então disse: encha 4 cântaros com água, e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais: faça isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. Nós estávamos fazendo evangelismo ontem. E nós estávamos tentando falar. E o som era baixo. E passou um carro 10 vezes mais alto que o nosso. Veja, quero que você entenda isso. Porque não pode haver neutralidade. Porque você nunca vai conseguir ouvir ou entender longe. Você escolhe um lado e se posiciona desse lado. E nós estávamos ali tentando falar do amor de Jesus. E passou um cara com som alto, falando do mundo de Baal. E passando com aquele carro. E passou. Então quem escolhe um lado, entende, ele vai ter a facilidade de compreender. Quando nós falarmos assim: irmão, estamos levantando uma oferta para nós comprarmos um som, para nós fazermos o nosso evangelismo. Prontamente ele vai dizer: não, conta comigo, tá doido, irmão. A gente passou vergonha. Baal veio de lá para cá com seus falsos profetas, seus enviados, e passou por cima da gente. A gente não conseguiu louvar o nome do nosso Deus. Mas quem está distante vai dizer: para quê, irmão? Para quê? Não tem um sonzinho lá de você lá. Não dá nem para... Elias falou: pois bem, vocês viram que eu restaurei o altar, foi a minha parte, não foi aqui?
agora vocês vão fazer algo também. Vocês se aproximaram para servir a Deus, não é para ficar de espectador não. Chegue para perto. Vão e pegue água. Quantas vezes ele falou? Quantas vezes ele pediu para trazer água? Hã? Quantas vezes foi derramado água lá? 3 vezes. Agora, quem vai acertar? 3 vezes de quanto? 3 vezes de quanto? Quem sabe? A gente lemos, mas nós passamos por cima. Se nós lermos detalhadamente, Elias vai dizer: vocês serviam muito bem a Baal. Eu lembro que vocês faziam muita coisa para Baal. Enquanto eu estava de espectador, eu via quanto vocês dedicavam ao Deus de mentira, o Deus feito pela mão do homem, o Deus de balada, o Deus de farra, o Deus de tudo aquilo de Jezabel, o Deus da luxúria, o Deus da vaidade. Vocês se dedicavam muito. Agora vocês estão achando que para Deus é só uma vezinha e tá bom? Naninha não. Quantas vezes? 3 vezes. Quando nós olhamos assim, nós pensamos 3 vezes de 4 cântaros. Não, para que esse desperdício? Já foi 4 vezes derramado. Mais 4 é 12 tribos. É para todos. É 12. Eu quero 12. Bora, vai arrumar. Não crie. Não crie. Não crie. É isso aí. Mas é outra palavra que se dá. Não crie. Dificuldade, não é. É mais ou menos isso aí. Desculpas. Não crie desculpa. Só tinha 4. E a gente já derramou. Mas vai na casa do lado. Bate lá. Chama lá. Faz alguma coisa. Mas traz. Faz alguma coisa. Aí foi mais uma. Não, mas vai lá. Tem, depois desse monte aqui, do outro lado, tem um ribeiro lá atrás. Vai buscar mais 4. Se vira. Vocês faziam para o mundo. Vocês faziam para Baal. Para o Deus de mentira. Agora não quer fazer para o Deus de Abraão. E aí eles tiveram que se virar. Por quê? Porque aqui é a manifestação de Deus. Sacrifício. Elias estava dizendo, ele ama, ele adora aqueles que se dispõem a dizer, eis-me aqui, eu tenho um lado, e o meu lado é o lado de Elias. Eu quero que tua glória enche toda Macaé. Eu quero que o teu nome seja exaltado sobre esse lugar, sobre o Brasil, como foi cantado aqui, como foi falado aqui em Crônicas. As tuas maravilhas, eu devo te louvar, eu devo te exaltar, e toda a terra deve se prostrar aos teus pés, porque essa é a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Todo joelho tem que se prostrar diante daquele que reina sobre toda a terra. Eis-me aqui, Senhor. E eles foram buscar. Quantas? 3 vezes 4, 12. Pronto, é o Deus de vocês. Quando vocês estão vivendo a unidade, vocês estão representando o Deus de vocês. E Ele é glorificado quando vocês fazem isso. E a Bíblia nos diz que Elias falou isso para o povo. Quando o povo viu isso, agora, 35, a água corria do altar e enchia também a vala aberta. Quando nós fazermos para o Senhor, vai transbordar para nós mesmos, irmão. Eles derramavam e não ficavam no altar, descia para aquele buraco, aquele buraco que eles fizeram em volta, para a vala. Vai derramar para vocês mesmos quando vocês derramarem no altar. Quando vocês se lançarem, vocês vão ser beneficiados. Vocês, nós seremos beneficiados. E a Bíblia nos diz dessa forma:
Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizestes o coração deles voltarem para Ti, não é para mim. E no momento que Elias falou, orou, apresentou a Deus, o que é que aconteceu, igreja? No 38, está escrito como, toda a igreja aí? Como é que está escrito? Quando Elias clamou, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e lambeu a água que estava na vala. Oh, aleluia! O que isso quer dizer para nós, irmão? Deus estava recebendo quem restaurou o altar, quem colocou o sacrifício, quem fez a vala, quem jogou a água. Tudo daqueles que se envolveram com aquilo ali, Deus estava dizendo: eu vi tudo que todos fizeram, e estou recolhendo tudo que vocês fizeram. O que é que acontece com isso quando Deus recebe nosso sacrifício? Depois fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos, bênçãos, bênçãos. Depois dali, o povo gritaram. Todo o povo se prostraram e gritaram: só o Senhor é Deus. Quantos entenderam, irmão? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu creio que nós entendemos que o Espírito Santo falou ao nosso coração. E eu creio que nós estamos num processo. Deus, Ele tem algo grande para fazer na nossa vida, mas Ele quer ver a identidade de Cristo em nós. A carta de Cristo somos nós. Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê vocês tem que ver Cristo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas isso só pode acontecer se houver na tua vida e na minha vida um entendimento que Elias teve. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Medita nesse louvor e vamos louvar. Vamos orar. Você vai apresentar a Deus a tua vida. E Deus, Ele vai, como Elias, apresentou a sua vida. E o que ele fez? Deus veio receber o pedido de Elias. Deus vai recolher o que tu vai apresentar para Ele agora. Ó Deus. Ó Deus.
Obrigado por esse momento que nós nos encontramos aqui, onde tu usara essa passagem para trazer ao nosso coração entendimento. Já ajuntei as pedras, Oh! já preparei o altar, A roupa, já ajuntei a lenha, tô pronto. e o fogo está queimando, Aleluia. Glória a Deus. mas ainda falta algo O que é que falta, igreja? sobre este altar. Meu Deus, eu não entendo Não entende o que é que falta? onde está o sacrifício. Não é o pastor, não é a diaconisa, não é o evangelista, Pai olhou não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda. Não, não, não. e em instantes entendi. O Senhor quer um sacrifício para que o teu sobrenatural aconteça na minha vida. Eu preciso buscar essa identidade de israelita, de hebreu, de ser um homem, uma mulher que te representa. O Senhor quer de mim, Senhor. O Senhor quer, o que é que o Senhor quer de mim, Senhor? O Senhor. Só o Senhor. Por 3 anos viu o povo gritando: eu tô com fome, eu tô com sede, eu não tenho nada para dar para os meus filhos. E Deus está dizendo: quando vocês entenderem, quando vocês entenderem, quando vocês entenderem, façam aquilo que me agradam. Já ajuntei as pedras. Senhor, me capacita a preparar tudo. Capacita-me a preparar o meu coração.